Olá, olá a todos. Cá estou eu em direto, conforme vos tinha dito. Vou esperar um pouquinho para vocês entrarem, começarem a chegar. Entretanto, tentar aqui colocar-me confortável. Estamos a aguardar a entrada de mais pessoas para começar esta minha conversa de coração, que hoje vai ter o tema da morte. Olá, Rita. Esperar mais um pouquinho antes de começar então o tema desta minha conversa, que não estava programada, não estava minimamente programada para ser hoje. Já há alguns dias que esta ideia de falar sobre a morte está aqui na minha cabeça e no meu coração. E entretanto hoje, com a morte do cantor, do Marco Paulo, eu escrevi um post no meu Facebook e veio então essa vontade acrescida de vir falar um pouco sobre a morte. E muito interessante porque isto é tudo sincrónico. Eu estive no fim de semana nas Jornadas Portuguesas de Medicina e Espiritualidade em Lisboa, nas 18ª Jornadas. Foi a primeira vez que assisti. Eu sou cirurgião, não tenho neste momento nenhuma ligação direta com nenhum tipo de religião, mas claro que nasci numa família católica e claro que bebi muito das crenças, dos dogmas da religião católica. Só para dar um enquadramento um pouco mais de quem eu sou. Também estudei durante muitos anos em colégio de freiras e, entretanto, neste momento, a minha religião é o amor, aceitando todas as crenças, respeitando e considerando que em todas as filosofias existe algo maravilhoso. Principalmente quando dão a fé, quando dão essa força para a pessoa seguir na vida com mais amor, com um senso de propósito. E então foi interessante porque nessas jornadas que eu fui, um dos temas que foi muito falado foi a morte, em dois aspectos interessantes, muito interessantes. Um foi sobre a doação dos órgãos e o outro foi sobre um tema que assusta bastante, que é o grau que está a aumentar bastante de suicídio, a taxa de suicídio entre jovens, em todas as idades. E então acho que mais importante é nós darmos a cara, termos a coragem de falarmos sobre esse tema, que é transversal a todas as idades e que faz parte da vida, é uma etapa da vida, mas que pouco falamos, por vezes até nem queremos pensar, digo eu. E então hoje, com a morte do ator,
Mas ontem antes de me deitar, estava no YouTube e acabei por ouvir parte de uma conversa de uma atriz que dizia que falou acerca da morte do pai. Então o pai tinha uma doença, uma leucemia, mas os médicos diziam que ele não ia morrer da leucemia porque era uma leucemia controlável e desde que estivesse medicado era uma doença, mas que não era uma doença fatal. Só que aconteceu aqui uma mudança que ninguém estava à espera, porque não se espera, não é, que os jovens morram. Espera-se sim que os mais velhos morram, que os avós morram, depois seguem-se os pais e só depois os filhos, quando já são avós ou quando já são pais. Mas na vida não há estas regras. E o filho morreu, o irmão dessa atriz. O impacto foi tão grande, não é? Porque a morte em si já normalmente é algo duro. E quando os pais veem os filhos morrer, ainda se torna mais duro, não é? Quem é que está preparado? Qual é o pai que está preparado para ver o filho morrer, ainda para mais de um acidente, uma coisa que ninguém estava à espera? Então aconteceu algo muito interessante, que a leucemia controlável e normal sofreu uma mutação devido ao choque emocional e transformou-se numa leucemia galopante e que, se ele não tivesse um transplante urgente, ia acabar por morrer. Por sorte, a filha era uma doadora compatível e então estava-se a preparar para fazer o transplante, doar a parte da medula para fazer o transplante do pai, só que a vida assim não quis e o pai acabou por falecer antes de fazer o transplante. E a filha foi a correr ter com o pai, mesmo antes deste falecer, e ele disse-lhe: minha filha, acabou. E ela viu nele esses olhos de desespero. E agora é o fim. E ela agora, passados estes anos, dizia que pena que o meu pai não tenha ouvido, não tenha lido, não tenha tido acesso a informações acerca da morte. Que lhe desse esse apoio, essa base, na altura em que ele soube que ia morrer, que não tinha mais hipóteses, para ter encarado as coisas da morte, a morte, não é? De uma forma diferente, em vez daquele desespero de vou morrer. E é verdade, não é? Por que será que nós pouco falamos da morte? Ou estarei eu enganada? Eu nasci a ouvir esta frase: na vida o que temos de mais certo é a morte. Então, se sabemos disso, porque acabamos por ver as pessoas a morrer, ninguém fica cá para semente, outra frase que também escutei e ainda escuto. Por que será que nós, na nossa vida, pouco falamos da morte, pouco preparamos a nossa morte? Questões que se levantam, não é? E o que é a morte? O que é que cada um de nós pensa, sente, tem as crenças? Que crenças é que nós temos acerca da morte? Eu estou convencida que, em função das crenças que cada um tem acerca da morte, acaba por influenciar a vida. Não sei se concordam comigo, mas parece-me que sim. E então, colocarmos outra questão antes disso, não é? Quem somos nós? Tem tudo a ver com autoconsciência, autoconhecimento
e com as crenças religiosas, com aquilo que é passado de família para família, de pais para filhos, com isso tudo que acaba por ser uma visão que nós acabamos por assimilar e às vezes não questionamos, ou não queremos questionar, ou não queremos ver, porque é algo doloroso ver as pessoas a partir. Então era um pouco sobre isto da morte que eu pretendia falar, no sentido de trazer consciência e da importância que eu sinto que é muito importante começarmos a falar abertamente sobre esta questão tão importante, tão sagrada, que é a morte. E eu, quando fiz a publicação hoje de manhã no meu Facebook e também fiz aqui no Instagram a falar sobre a morte do Marco Paulo, eu recebi alguns comentários que é costume as pessoas dizerem que é, até que escrevi aqui, descansa em paz. Bom, de onde é que vem esta frase, esta homenagem sentida que as pessoas dizem descansa em paz? E eu coloco aqui uma questão: será descansa em paz ou será segue em paz? Qual é que será a mais adequada à situação? Claro que tudo isto tem a ver com a crença, com a forma como se vê a morte. Eu quantas e quantas vezes ouvi na igreja o padre falar, não é, que a pessoa morre e descansa em paz e que fica à espera do dia, não é, da vinda de Jesus que nos vai ressuscitar. Se calhar vem daí a frase descansa em paz. E isso deixava-me um pouco curiosa e ao mesmo tempo parecia que não fazia muito sentido. Descansa em paz, mas descansa onde? Quem é que descansa? O que descansa? Até porque sabemos que a maior parte das pessoas, quando morrem, escolhe ser enterrada, vai para o caixão. Descansa em paz, nós sabemos que o corpo vai começar a degenerar, não é? No processo normal, é matéria, volta outra vez à terra. Então, quem é e o que é que descansa em paz? E onde é que descansa em paz? Descansa lá no túmulo? E metia-me confusão. E depois outra coisa, uma crença que eu tinha comigo, desde sempre tive. E como era adolescente e jovem, dizia, isto é uma estupidez. Eu não acredito que seja só isso, é estúpido demais eu nascer, ir para a escola, fazer aquilo que é socialmente adequado, que é normalizado, namorar, casar, ter filhos, essas coisas todas, e no final morrer. Acabou tudo. Eu não acreditava nisso, achava que era estúpido demais acontecer isto e depois acabou tudo e fica assim. E então, pronto, a vida começou-me a dar um caminho em que comecei a questionar, em que comecei a ler, em que comecei a ter algumas experiências que me foram abrindo a minha consciência. Não estou aqui para doutrinar ninguém, longe disso, mas para conversar porque ainda acredito que ainda há muitas pessoas que estejam à espera, que acham que a morte, que é isso, que é o fim, não é? Que é o fim de tudo, acaba, morre, pronto, acabou, nasceu, morreu, ok, é uma crença. Há outras pessoas muito associadas à Igreja Católica, que também julgam que estão no descanso em paz e que um dia vão voltar, vão ressuscitar.
E depois há outras crenças, não é? Outras crenças e há outras experiências e há outras abordagens diferentes desta. Mas muito interessante a questão que vos coloquei, que é: descansa em paz ou segue em paz? E a questão da preparação da morte, não é? Porque quer para descansar em paz, quer para seguir em paz, estar em paz na hora da morte é uma coisa, acredito eu, que deve ser uma coisa muito, muito importante e que exija muito trabalho e dedicação todos os dias da nossa vida. Porque estar em paz connosco próprios, com a vida, com tudo aquilo que nós vivemos, com tudo que nós fizemos, com todos os nossos relacionamentos, com todos os nossos gostos, sonhos, desejos, com todas as frustrações, com tudo que nós vivemos, o estar em paz é realmente, eu acho que é esse o segredo máximo. Vivermos a vida sabendo que vamos morrer e estarmos em paz e estarmos preparados para essa transformação. Foi engraçado porque, além do descanso em paz, tive outros comentários do género que todos, independentemente da classe, independentemente de quem seja o rei ou seja o peão, todos vão para o caixão. Alguém me respondeu assim. É verdade, não é? Porque a morte é para todos, não escolhe raças, não escolhe categorias, não escolhe nada, não é? Somos todos mortais dentro da nossa imortalidade. Depois outra pessoa disse que a morte não existe, existe transformação, porque tudo é energia. Então, se tudo é energia, a energia não termina, a energia muda, transforma. Outra visão. E há outras pessoas que consideram que a morte é o fim de tudo. E essa forma como nós encaramos aquilo que são as nossas crenças sobre a morte são fundamentais e é muito importante, seria mesmo muito importante que olhássemos para isso com muito carinho, com muito amor, com muita abertura para novas possibilidades, porque tenho a certeza que todos seríamos mais humanos, estaríamos a trabalhar muito mais nos nossos processos de desenvolvimento pessoal se trouxéssemos para o nosso dia-a-dia a morte. A morte, nós sabemos, ou quase todas as pessoas que trabalham na área de desenvolvimento humano falam acerca disso, que nós estamos sempre a viver processos de morte, não é? Desde que nascemos, sempre que crescemos, sempre que passamos uma fase da infância para a juventude, da juventude para os adultos, há sempre mortes. Morremos todos os dias quando nos deitamos e vamos dormir. Nunca temos a certeza se vamos acordar ou não, verdade? E há muitos processos de morte, a separação, o divórcio, a saída de casa dos pais, são tudo processos de morte, pequenos processos de morte durante a nossa vida, a nossa encarnação. Mas existe então depois o grande processo da morte, que é quando nós nos libertamos do corpo. E aqui é que está a questão mais importante acerca do que é a morte, do que é a vida, se morremos ou não. É quando nós temos a consciência de quem nós somos de verdade. Se nós considerarmos que somos apenas um corpo e uma personalidade, se não acreditarmos em mais nada, então, sim, para essas pessoas a morte será o fim de tudo, não é?
Mas se consideramos e se acreditamos e se temos essas crenças e essa outra orientação, essa outra abertura de que somos mais do que isto, que a vida é infinita, que nós somos um ser divino e que estamos aqui numa experiência encarnados e que seguimos um fluxo, uma espiral e que nascemos, temos um tempo para desenvolver-nos, um tempo para experienciar esta grande experiência da vida e no final desse tempo, um tempo que o nosso corpo físico, matéria, tem um prazo de validade e quando então cumprirmos o nosso propósito, quando cumprimos aquilo que nós desenhamos antes de encarnarmos para esta vida, quais eram os aspectos que queríamos melhorar, o que é que queríamos vir cá fazer, que experiências é que queremos ter, então depois está na fase de libertar-nos do corpo e seguimos novamente. Seguimos para onde? Pois é, não é? Não existe um livro técnico sobre isso, não existe que eu conheça, não existe uma tese, algo que nos diga cientificamente que é sim, mas há alguns indicadores, há algumas ideologias, não é, que falam-nos sobre a reencarnação, que falam-nos sobre a vida para além da morte, que continua a ser a vida. Só existe é o libertar-nos deste corpo. E falar sobre isto é muito importante porque nós na psicologia transpessoal aceitamos como verdade que a vida é um contínuo, que nós somos um ser espiritual a viver uma experiência aqui neste planeta. Isto para não falar coisas mais complexas, como estarmos a viver várias coisas ao mesmo tempo, vamos nos concentrar apenas nisto, que já é muito, já é complexo e já será desafiador e novo para algumas pessoas. Nós sabemos que temos vários corpos, temos o corpo físico, temos o perispírito, temos o corpo emocional, mental, espiritual, por aí fora, que pertencemos a uma mónada. Então esse conceito dá-nos uma visão diferente sobre quem nós somos. Mas para quem não tem este conceito e que tem apenas o conceito do corpo e está completamente identificado com o corpo, realmente quando vê a morte, quando assiste a morte, é claro que é sempre doloroso, principalmente se é uma pessoa que nós conhecemos, que nós amamos, aquilo é o fim de tudo, não é? É o fim da matéria e parece que só existe a matéria. E torna-se ainda mais, digo eu, mais desafiador, mais doloroso, porque não há esperança, não há continuidade, não é? Não há mais nada. Então é colocar a questão também, que é como é que nós vivemos em função dessas diferentes crenças, dessas diferentes formas de saber o que é a morte. Então imaginemos que é alguém que pensa que quando morre acaba tudo. Essa pessoa como é que viverá a vida? Deve viver talvez, digo eu, ao máximo, vivendo ao máximo, tirando o partido ao máximo da vida, seja isso o que for, não sei bem, mas talvez explorar ao máximo a matéria. O objetivo dela é viver, divertir-se, porque depois tudo acaba, sem um propósito, talvez, só o propósito de aproveitar ao máximo a vida.
Ou então, sabendo que acaba, como será saber que não existe mais nada, que acaba? Será viver para a matéria, talvez, num vazio? Não sei, questiono. Agora, há outra questão aqui importante, que tem a ver com o suicídio. Porque estivemos a falar sobre isso, a ouvir, a falar sobre isso, e realmente é chocante, não no julgamento, mas nós sabemos que está a acontecer e infelizmente o potencial de suicídios há uma hipótese de aumentar muito, talvez por falta de objetivos, por falta de sentido, de significado da vida, porque há um vazio muito grande, há muita perturbação, há muita... As pessoas estão perdidas, sinto isso, sinto que estão muito perdidas de si próprias, perdidas dessa espiritualidade genuína, de saber quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é o propósito. Porque se nós não temos um propósito, como é que é viver a vida sem propósito? Se eu acredito que estou aqui a viver e que depois morro e acaba tudo, qual é o propósito de eu estar aqui? E se não estou cá e é um contínuo, isso fala-me sobre uma consciência maior, fala-me sobre um Deus ou um universo, sobre uma consciência maior, e então vamos abordar realmente outras dimensões espirituais. Mas então, para quem não acredita, começa a haver sofrimento, começa a haver muitas dificuldades, se calhar é mais fácil, a solução mais fácil é: vou morrer, acaba tudo. Mas será mais fácil mesmo? Não me quero estar a colocar na posição de ninguém que esteja a cometer suicídio ou que esteja a pensar ou que tenha cometido. Não é essa arrogância, não quero estar nessa arrogância, mas eu não acredito que seja fácil. Acredito que seja um grande desespero. Um desespero mesmo muito, muito, muito profundo da pessoa que não saiba o que fazer da vida, e então vem a crença que é: eu vou-me matar porque acaba tudo, acaba o meu sofrimento. Pois é, e será que é mesmo isso? Será que é verdade que quando alguém se mata, realmente cumpre esse objetivo de acabar com o seu sofrimento? Pois é, se calhar não é bem assim, não é? Nós sabemos também que muitas pessoas que estão em vias de suicidar, que estão a cometer o suicídio, naquelas frações de segundo antes, elas arrependem-se, mas já é tarde em alguns casos. E se nós formos beber a outras ideologias, a outras religiões, a outras crenças, não é bem assim, não é? Não acaba e acaba o corpo, mas o ser continua. E não continua de uma forma muito positiva, porque não é um julgamento, cometeu um delito, cometeu a morte, matou a vida, quer dizer, terminou a vida dele, e isso causa-lhe a ele próprio, por ele mesmo, um grande julgamento, um grande arrependimento e uma grande culpa e uma grande dor. E depois, segundo a doutrina espírita e outros textos, o espírito
quando se liberta a alma, quando liberta-se do corpo, ela continua a sentir tudo aquilo que sentia quando morreu. Então, quando essa alma der conta de que continua a sofrer tudo aquilo que estava a sofrer quando morreu, deve ser um processo, digo eu, muito complicado. E depois tudo aquilo que vai desenrolar-se, que nós não temos, obviamente, dados científicos que comprovem, mas existem alguns textos escritos por médiuns que contam experiências de espíritos e que, portanto, que nos dá, obviamente, essa orientação, que nos dá essa visão diferente de que a morte não existe. Existe sim o desencarne, a libertação do corpo, mas que a nossa alma continua. E como eu estava a dizer há bocado, nós todos os dias enfrentamos processos de morte. Quando nós vamos dormir, nós acabamos por, de uma certa forma, morrer. Digo isto porque a nossa alma se liberta, porque vamos fazer algumas coisas, não sabemos se voltamos. Daí que é importante, quando nós nos deitamos, estarmos em paz. Aquilo tão importante, não é? Do descanso em paz. À noite nós também vamos descansar em paz ou seguir em paz. Interessante, não é? Eu acho que isto é interessante. Porque o nosso corpo realmente fica na cama deitado, mas a nossa consciência segue. E, de acordo com relatos e experiências nossas, acredito também, nós sabemos que quando vamos deitar-nos com essa atitude e essa consciência de gratidão por tudo o que vivemos durante o dia, quando estamos com o coração cheio de satisfação por tudo o que nós vivemos durante o dia, pelo contributo que nós fomos para as outras pessoas, com aquela sensação de que fizemos o melhor, de que estamos preenchidas, estamos entusiasmadas, fizemos o balanço, ou se aconteceu alguma coisa menos boa, mas pelo menos vamos com aquela consciência de que eu fiz o meu melhor, amanhã será um novo dia, vou ser ainda uma pessoa melhor, vou fazer as coisas com mais consciência. Isso é importante. Até fazemos uma oração, fazemos uma proteção antes de nos deitarmos. E então isso vai influenciar também o nosso sono, a nossa pequenina morte diária. Porque quando nos libertamos, também vamos, em função da vibração que nós nos deitamos, vamos também viajar para algum lugar. E esse lugar pode ser, eu estou a falar das minhas crenças, estou a falar da minha perspectiva, pode ser uma nave, vamos ter uma nave, podemos inclusive pedir até para nos levar a um espaço de cura, a uma câmara de cura, podemos pedir para irmos para uma escola, para aprender alguma coisa, mas também podemos ir trabalhar, porque não trabalhar até inclusive para os cemitérios, para falar com as almas que lá se encontram, para que elas tenham a possibilidade de irem, de se elevarem, de seguirem o caminho. Uau! Então, assim como nós nos deitamos com essa paz para seguir, não é? Já percebemos que não ficamos. Aliás, no universo tudo está em movimento. Então, se tudo está em movimento, na nossa vida também está em movimento, e quando nós morremos também está tudo em movimento. Só o corpo físico é que vai seguir o movimento natural de ir
se tornando pó, matéria, e nós, alma, também vamos seguir um movimento, e esse movimento vai depender dessa paz que nós levamos na altura da morte e de toda a vivência que nós fazemos, que nós tivemos enquanto estivermos encarnados aqui. Esta é a minha perspectiva, não é? E então, se nós tivéssemos essa consciência no nosso dia a dia, começando por cuidar para que tenhamos sempre uma noite em paz, para cuidar que tenhamos sempre connosco presente, que não sabemos quando vamos sair do nosso corpo, da morte física, do desencarne. Então, como seria vivermos a vida com essa vulnerabilidade? Com quem é que eu iria fazer as pazes hoje? Como é que eu me iria comportar? Que pessoa melhor é que eu poderia ser hoje? O que é que eu tenho para trás? Alguma mágoa, algum processo que não esteja completo, alguma coisa que eu precise de fazer hoje, não deixar para amanhã, fazermos hoje tudo aquilo que está ao nosso alcance para podermos estar em paz, dormir em paz, para quando chegar à altura de ser essa passagem, essa transformação maior, também irmos em paz, sempre nesse contínuo, não é? Apesar de nós termos alguns vislumbres de como poderá ser o processo, mesmo sem essas certezas, termos essa fé de que estamos aqui nesta escola para nos aperfeiçoarmos, para transcendermos, para evoluirmos, para crescermos e para potencializarmos também e para nos ajudarmos uns aos outros. E então a minha conversa de hoje era um pouco isto, deixar-vos estas questões e em relação apelar para que nós estejamos mais atentos e que possamos falar mais abertamente sobre estas questões, mesmo em relação ao suicídio, porque há muita vergonha, há muito tabu. Não sei se vocês na vossa família já passaram por situações de suicídio, se conhecem. Eu conheço, a minha família já passou. Era eu criança, muito criança. É um choque enorme. Acredito que haja a culpa por não terem visto, por não terem percebido, por não terem feito algo. Então olharmos para os nossos vizinhos, olharmos para os colegas, olharmos para as pessoas com olhos de ver e ajudar, estar disponível. As pessoas também que estejam a passar por processos que parecem processos maiores do que elas, parecem processos sem solução, que possam contar com a minha ajuda, com a ajuda de instituições, com a vossa ajuda, com a ajuda de todos, porque estamos aqui no mesmo barco, que é o barco da escola, de crescimento, de ascensão. Eu acredito que estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, a cuidar do nosso processo de autoconhecimento, de autoconsciência, à procura de respostas, aumentar a nossa consciência, sem termos verdades absolutas, sem termos certezas de como é direitinho, o que é que me vai acontecer, mas nesse amor incondicional, colocarmos à disposição, estarmos atentos, falarmos, passarmos a palavra e percebermos que não acontece só aos outros, pode acontecer a nós, que não é vergonhoso. Todos nós passamos na vida por processos muito dolorosos, processos em que por vezes sentimos vontade de desistir. Quem é que nunca passou por isso? Em que se sentiu pequena, sentiu-se perdida, sentiu que não tinha forças e que aparece sempre uma alma que nos ajuda.
em que nós precisamos de perder a vergonha de pedir ajuda. Desculpem. Precisamos de nos abrir a receber. Precisamos de confiar em alguém. Precisamos de estar mais abertas a falar sobre isto e ajudar as pessoas, porque é verdade que há muita ajuda espiritual. É verdade que estamos a passar por um período muito desafiador. Esta semana, falava eu na minha leitura angelical, estamos em lua minguante, o objetivo era transformação, era libertar partes que já não servem, era olhar para as nossas dores, olhar para os nossos medos, olhar para o nosso auto-boicote, para essas partes de nós, inclusive, que morreram noutras vidas, de mortes violentas e que estão em dor, que estão perdidas, que precisam ser resgatadas, que precisam de ser integradas. E então estamos a fazer todos esses processos enormes, gigantescos, de nos reunirmos, de reunir as nossas peças, de chegarmos ao âmago do nosso ser, de nos aceitarmos completamente, a nossa luz, a nossa sombra, levar a luz à sombra. E então estamos a ser desafiados para nosso bem, para que possamos parar, olhar para aquilo que às vezes nós não gostamos de ver que existe dentro de nós, para nos purificarmos, para podermos ascender na luz. E esses processos não são simples, esses processos exigem muita maturidade, exigem muita responsabilidade e saber que todos passamos por isso. Processos diferentes, porque somos pessoas diferentes, temos experiências diferentes, temos bagagens ancestrais diferentes, mas todos passamos por isso. E quem está um bocadinho mais à frente, que já tenha passado por essas coisas, ajudar os outros a passarem, a falarem sobre as suas experiências, darem a cara a dizer que nem tudo é um mar de rosas, que passamos muito para termos essa consciência, para podermos estar aqui a falar convosco. Acredito que vocês também têm muitas experiências para contar, que têm as vossas experiências e que é através destas nossas experiências, dessa nossa busca por um significado, busca por perceber, busca por evoluir, que vamos nos colocando ao serviço dos outros e dizer às pessoas que se vem um desafio que parece ser algo enorme, muito maior do que a pessoa, é porque existe dentro dela o potencial para ultrapassar essa questão. Por vezes não conseguimos sozinhos, então pedimos ajuda. Não há vergonha nenhuma nisso. Todos nós pedimos ajuda e continuamos a pedir ajuda. Se não estávamos aqui sozinhos, cada um a viver numa campânula, isolados. É normal, é humano pedirmos ajuda, é humano não estarmos bem, é humano tudo isso, mas não atentar contra a vida, porque isso não é solução. As coisas não terminam aqui, só se vão complicar, na minha perspectiva e na perspectiva de muitos. Então, dar apoio às pessoas enquanto estão vivas, fazermos através do nosso exemplo, da nossa ajuda mesmo genuína, e o que for possível para nós e para a pessoa também, mas a pessoa precisa realmente também dar esse passo, pedir ajuda, nós o passo de estarmos atentos para oferecer ajuda. Há soluções. Na vida tudo se resolve, na morte não resolve nada, porque não é o fim de nada, é um continuar. E aquilo que nós não resolvemos, aquilo que nós não trabalhamos nesta existência, vamos levar para a frente, para ser resolvido em algum ponto. Portanto, nós estamos numa fase de transição planetária,
processo de ascensão, estamos aqui a passar por muitos desafios, mas nós somos filhos maravilhosos da fonte. Dentro de nós existe todo o potencial, não estamos sozinhos. Somos irmãos e irmãs também. Seja esse também o nosso objetivo de existência, de nos apoiarmos uns aos outros para conseguirmos ir o maior número, elevar a consciência, despertar espiritual, seja o nome que vocês quiserem chamar, evoluir, crescer em amor. Isso é um apelo importante porque vamos ver e vamos possivelmente passar por situações bem próximas de nós, pessoas que não estão nada bem, e é importante estarmos atentas e prestar apoio, falarmos, prestarmos apoio, mostrar as nossas experiências. Quanto à morte propriamente dita, tenho lido alguns livros. Um foi Violetas na Janela. Foi um livro que me tocou muito. Foi na altura que o meu avô paterno faleceu. A minha avó já tinha falecido. E na altura surgiu esse livro na minha vida. Eu adorei. Se ainda não leram, aconselho. Porque fala um pouco sobre isto da morte. Desde pequena que eu vivenciei mortes, não é? A primeira morte que eu vivenciei foi a morte da minha avó, e o tal descanso em paz foi um pouco, como é que eu ia dizer, quebrado, quando um belo dia estava eu na casa de banho a pentear o meu cabelo, e a minha avó gostava muito do meu cabelo, e eu senti a mão da minha avó afagar-me os cabelos. Levei um grande susto, confesso, mas percebi, uau, era a minha avó. Então o descanso em paz, seja lá o que isso é, que será isso, não é? Não era bem isso. Depois contar-vos estas experiências, porque acho que é importante falarmos sobre isto. Depois, mais tarde, o meu avô faleceu. Eu tinha uma relação muito forte com o meu avô. E na noite a seguir que ele faleceu, eu tive um sonho, que depois mais tarde fui descobrir que era um desdobramento. E então eu dei por mim sentada, estava a dormir, mas ao mesmo tempo estava consciente. E então vi-me sentada na cama, com a mão assim, e vi o meu avô, e atrás dele um túnel de luz. E quantos de nós é que já ouvimos relatos de que quando as pessoas morrem vem um túnel de luz e digam para seguir a luz, não é? Pois eu vi esse túnel de luz. E ele pôs a mão, veio-se despedir de mim e seguiu o túnel de luz. E eu estava a dormir e estava naquela situação e só me lembro de dizer assim: ai, que é isto? Isto é verdade? Por favor, deem-me um sinal que eu não estive alucinada. E foi interessante porque quando acordei, olhei para o despertador, era daqueles despertadores rádios antigos, e tinha faltado a luz, imaginem, não é? A energia foi tão intensa que faltou a luz, e eu olho para o relógio e estava a piscar, o relógio tinha parado e era 4h44. Só depois, mais tarde, é que eu vim descobrir que o 4h44 tinha a ver com o número dos anjos, não é? Foi o tal sinal que eu pedi. Uau! Eu durante anos não falei nada disto porque era demais, não é? Tinha que processar isto, como é que eu estive em contato com o meu avô, não é? Nós não falamos abertamente destas questões, pelo menos eu não falava, no meio em que vivia, na minha família não se falava. Vivi anos sem contar nada a ninguém, com medo talvez que me julgassem, não é? E agora estou a contar aqui convosco, publicamente, para vos mostrar o que é verdade, não é? Vamos abrir-nos a essa dimensão espiritual da vida para além da morte, que é a vida continua, é um contínuo eterno da vida, não é? A morte é só retirar a pele, retirar
vestimenta física e vamos continuar, não é? Depois, mais tarde, já mãe, nessa altura, tive outras experiências através dos meus filhos que me marcaram imenso. Foi o início do meu grande despertar espiritual, foi o meu processo de despertar, não é? Então, tive a primeira filha, resultou num aborto aos 3 meses de idade e eu nessa altura ainda não tinha consciência ainda quase de nada e morreu, morreu, fiquei triste, aceitei, tudo bem. Até que um dia, já tinha eu os outros meus 2 filhos, a educadora do meu filho mandou através dele um desenho que ele fez na escola, que era para mostrar a mim. Então ele veio, chegou da escola, mostrou-me o desenho e era o desenho da família, muito engraçado. Então estava lá desenhado o que ele dizia e ele mostrou-me que era o pai, que era o bonequinho maior, depois o segundo bonequinho era o bonequinho da mãe e depois tinha 3 bonequinhos. Ali é que estava a questão. Então eu perguntei quem eram os 3 bonequinhos e ele, mãe. Veio o meu outro filho, mãe, não estás a ver? Então é fácil, este bonequinho, que era o maior, sou eu, que era o mais velho. Este bonequinho é ele. E este bonequinho que está aqui é a nossa irmã. A nossa irmã. Interessante. Eles não sabiam da irmã. Eles eram pequeninos e eu não contei, não é? E eu sentei-me e disse, a irmã? E eles disseram, sim, ela está aqui connosco. Ela vem brincar connosco. Ok. Isso foi um choque para mim. Uau. Eu não a vejo, mas eles a viam. Ok. Interessante. Então, vamos falar sobre o descanso em paz ou o continuo em paz, não é? O segue em paz. Maravilha, não é? As nossas crianças com esse poder cristalino de ver e de nos ensinar, não é? As coisas continuaram. Cheguei também a ter uma aprendizagem fantástica com um dos meus filhos que me disse, mãe, tu sabes, não sabes, que quando tu dormes o teu corpo sais do teu corpo, a tua alma viaja e vai para o universo? E tu tens um cristal no teu coração? E eu, uau, ok, mais uma aprendizagem. E tudo isto fez com que a necessidade de eu evoluir, de ler, de crescer, de me movimentar na vida, porque estava muito esquecida de mim, esquecida da essência, esquecida da espiritualidade. E por falar em esquecida, já que estou aqui numa maré de conversa de coração, que sirva para desmistificar, que sirva para dar coragem às pessoas para se mostrarem de verdade quem elas são, sem arrogância, sem vaidade, mas com humildade e com essa genuinidade que é para sermos genuínos, verdadeiros connosco e com os outros, para podermos dar força a quem está no processo de emergência espiritual, de despertar espiritual, que se sente confuso. Então, eu já passei por vários processos de emergência espiritual, mas um dos meus primeiros abanões para despertar, apesar de ter passado já por tudo isto, tinha alguma resistência, algum medo, muito medo. E então aconteceu uma cena que eu costumo rir-me muito com o meu filho, que ele estava muito mal disposto, estava com dores de barriga, e então, já na altura eu era reikiana, isto já lá vão, 15 anos, e então eu deitei-me na cama com ele e fiz-lhe reiki para ele melhorar, não é?
só que acabei por adormecer também na cama. Claro que ele melhorou de tal forma que, desculpem a palavra, mas ele vomitou. É verdade, é o que é. Vomitou a refeição em cima da minha cabeça. Ele ficou aliviado, realmente. Foi interessante, foram feijões fradinhos, nunca mais nos esquecemos, e isto é tema de riso entre nós. E eu acordei com aquela coisa quente vinda da boca dele, em cima de mim. Enrolei-me, era frio, era inverno, enrolei-me a minha cabeça numa toalha, estive a arranjá-lo, a mudar a cama, não sei o quê, depois fui tomar banho. Nesta altura já tinha a cabeça gelada, era um cheiro horrível. E então estava eu a tomar banho, e é engraçado a forma como as coisas chegam até nós, não é? Isto eram para aí, sei lá, 3 horas da manhã, e eu no chuveiro ouço uma voz. Nunca mais me esqueci da voz que ouvi. Uma voz amorosa, mas muito, muito... Qual é a palavra que eu vou colocar? É forte. Era muito amorosa, mas com força. Sílvia, acorda. Não estás a fazer aquilo que te vieste cumprir. Uau! Que é isto? Pergunto eu. De onde é que vem esta voz? Bom, a partir daí mudei a minha vida por completo. Saí da função pública. Mergulhei no autoconhecimento, em várias ferramentas terapêuticas, sempre em busca de conhecimento, de saber quem eu sou, sempre em busca de ser uma pessoa melhor, sempre nessa perspectiva de estar ao serviço. E muitas das vezes, naqueles momentos em que apetece desistir, ou apetece chorar, ou apetece dizer isto está forte, vem aquela voz, ouço aquela voz. Firme é essa a palavra certa. Firme, mas doce. Sílvia, recorda de quem tu és. Não estás aqui a cumprir, acorda. E então a Sílvia volta a ganhar alinhamento e continua no seu propósito, continua no seu compromisso com ela própria e com algo maior que existe. E é daí que nos vem a força. Era isso que eu vos pretendia transmitir, que quando uma pessoa tem um propósito, quando acredita que há mais para além da morte ou do desencarne, quando está aqui com um propósito, é muito mais fácil conseguirmos ultrapassar e vencer todos os desafios que a vida nos dá. Também não é só desafios, também são coisas muito boas. E por vezes também é normal termos medo das coisas boas, medo dos nossos dons, medo das nossas... de quem somos, do nosso poder interior. Quantas e quantas vezes o nosso autobloqueio é mesmo isso? É por termos medo de descobrir quem somos, do nosso poder e usá-lo corretamente ao serviço da luz, do bem maior, de Deus, daquilo que acreditem, mas há uma força maior do amor incondicional. Então já vos contei bastante acerca de mim, e é bom partilhar numa perspectiva de dar exemplo, coragem. Acredito que vocês também têm imensas histórias para partilhar e buscar essa força, saber que estamos sempre acompanhados, que temos os nossos mentores, os nossos anjos, que temos 1001 experiências na nossa vida que nos dão motivos de ter fé, de ter coragem, de acreditar, de nos dar força de acordar e de entregar a nossa vida nessa força nas mãos de Deus, de Jesus, de Maria, de quem nós acreditamos, para nos proteger, para nos orientar, para que nós consigamos, quando tivermos que desencarnar, estarmos em paz para seguir mais longe, irmos mais. E quando vos falo isto, também da minha
Falo-vos também da minha experiência profissional como facilitadora, como mentora, como terapeuta, em que durante várias sessões com várias pessoas também fui tendo comprovações de que a vida continua, a vida existe, existem outros planos, outras vidas, vidas passadas, vidas paralelas. E contar-vos que já fiz algumas regressões e já tive a sorte de, ao fazer uma regressão a uma pessoa, de constatar que ela foi parar a uma entre vidas. Por isso existe, não é? Se nós sentimos, se nós vemos, se existe esse contacto, as vidas passadas é uma coisa já mais normal. Também, às vezes, aparece-nos ir a uma vida futura. E não é só com... No meu caso foi Brian Weiss, foi através dele e dos livros que eu li que tive acesso a muita informação que fala-nos sobre isso, não é? Que a vida é um contínuo, que nós estamos cá a ter várias experiências e que ele, não é, como psicoterapeuta, ele aplicava a hipnose, que era para regredir para a infância, para curar algumas situações que as pessoas, os pacientes dele apresentavam, e quando deu conta, os pacientes começaram-lhes a falar de outras vidas, de outros tempos, nessa infinitude da linha do tempo. E então começou-se a abrir, não é? A parte científica começou-se a abrir para essa possibilidade de outras vidas, da morte ser só a morte física. Para não falar também, já, com certeza que já todos já ouviram, das experiências de quase morte, não é? Que também vem nos mostrar que as pessoas chegam àquele túnel, não é? Que eu tive a hipótese de ver através da experiência do meu avô, e que há uma voz que diz: volta, que ainda não é teu tempo. E a pessoa volta ao corpo, não é? Quantos relatos existem nesse sentido, não é? Então, o que será esse descanso em paz? É mais segue em paz, será? E, entretanto, pronto, muitas experiências, não é, que nós vamos ouvindo, vamos relatando, vamos lendo, que nos dá essa amplitude da vida e que nos dá essa esperança, essa força, que nos dá, como será, não é? Que diferença fará na vida de uma pessoa na altura que ela está para desencarnar, saber que não vai ficar a descansar em paz, se calhar metido lá no buraco junto do corpo, ou que não existe mais nada, mas que existe um até já, até breve. Vou ali ter com a minha família galáctica, vou ali para o centro de cura, vou continuar, vou curar-me para continuar, vou delinear outro plano, outra estratégia, outra vida, não é? Como será isso? Não será muito mais harmonioso, muito mais fácil de seguir em frente para ele, para a família, para todos nós, olharmos esse desencarne de uma forma diferente, não é? Apesar, acerca disso, existem tribos que fazem uma grande festa quando a pessoa desencarna, porque sabe que ele vai seguir a vida, não é? Lá está, o sistema de crenças influencia totalmente, mesmo a forma como se faz o velório, como se faz o enterro, da forma como a pessoa vive, da forma como encara essa transformação, essa mudança, esse novo ciclo, não é? Nesses grandes ciclos, do ciclo infinito da vida, nós vivemos vários ciclos. Então, como seria importante nós termos conversas na família sobre isso? Não impondo o ponto de vista, mas abordando esse potencial de um novo potencial, um novo olhar para quem já é novo, não é? Claro, há muitos que já têm essa visão.
incentivar que as pessoas falem sobre isso, falem sobre os desejos, como é que queria que fosse o velório, como é que queria que fosse vestido, se quer ser enterrado, se quer ser cremado, se os órgãos, o que é que quer fazer aos órgãos, se vai doar os órgãos, se não vai, se tem alguma carta que queira deixar, mesmo em relação às coisas materiais, os bens, como seria mais fácil a pessoa fazer a partilha dos bens antes de partir, antes de seguir em paz, para que possa realmente seguir em paz, para não estar lá no plano onde ele for e ver aqui na Terra os herdeiros todos a discutir, todos zangados, porque eu quero isto, eu quero aquilo, não é? Aquelas coisas que acontecem na vida real, aqui. 3D. E então, como seria importante, não é? Falarmos abertamente sobre a morte, mostrarmos novas visões, mostrarmos as nossas experiências, mostrarmos um novo olhar, darmos esse apoio à pessoa que está em fase de transição, saber que é um até já. E por falar nisso, é interessante, não é? Porque estava eu a falar sobre a parte católica, sobre os dogmas e sobre muitas crenças, e eu estou à vontade para dizer, porque frequentei a igreja e a minha família é religiosa, que a Igreja Católica tem muita responsabilidade, a meu ver, sobre a morte, sobre a forma como as pessoas encaram a morte, como ainda não se abriram para as encarnações múltiplas, porque houve muitas alterações, muitas mudanças, muita manipulação, e mesmo que muita é oficial, não é? É o que está na igreja, é isso, não é? Morre e fica à espera. Não falam sobre a encarnação, retiraram isso da Bíblia, retiraram muita coisa da Bíblia. Mesmo que alguns padres saibam disso e tenham muitas experiências espirituais, sejam seres fantásticos e que ajudam muito, eles não podem, não têm essa liberdade de ir contra aquilo que está instituído. E então lembrei-me, não é? Mais uma experiência minha de quando criança em relação à morte. Engraçado, não é? O meu avô emigrou muito novo para o Brasil e entretanto, naquele tempo era tudo difícil, tudo muito demorado, e quando a mãe estava para desencarnar, ele veio, mas não conseguiu chegar a tempo e a mãe já tinha desencarnado. E então era um desgosto dele, que gostaria de ter uma recordação da mãe ainda viva naquele momento, não é? Ter estado com ela na travessia, ok? O interessante também, não é? Termos essa noção de que nós podemos colaborar muito com as pessoas que estão a fazer a travessia, através do reiki, através de oração, esse potencial de ancorar a energia, de pedir, não é, ao arcanjo Metatron, inclusive para fazer essa passagem para a pessoa, não é, para o ser, não é, para o desencarne seja mais fácil e que as equipas de luz venham resgatar. Também é uma missão nossa, não é? Mas então, voltando ao meu avô, porque isto é tanta coisa que se pode falar sobre isso. Então ele era muito amigo de um padre lá da freguesia e uma vez comentou com ele, ele deve ter comentado várias vezes, porque eles iam sair, almoçar, iam ao futebol, e comentou isso, que tinha muita tristeza de não ter estado com a mãe e não ter podido falar com a mãe. E ele, acho que o padre, segundo o que ele conta, disse-lhe: mas tu queres falar com a tua mãe? Eu posso fazer isso. Interessante, não é? Muito interessante. Não sei se ele fez, acho que não, acredito que ele devia ter feito. E na altura eu era pequena, ouvi a conversa, não é? Porque as crianças escutam,
mas não tive a coragem nem a força para estar a perguntar, talvez até por medo. E como ninguém perguntou nada, eu também não soube de mais nada. Mas interessante nessa perspectiva do padre perguntar: tu queres falar? E aí vem outra crença interessante, não é? Porque há crenças que vêm também da Bíblia, daquilo que está escrito lá: não incomodes os espíritos. Ok? Então o meu avô não quis, se calhar por isso, porque não quis incomodar, não é? Não estou a dizer que é certo ou que é errado, só estou a comentar essa possibilidade. Conclusão que nós temos é que existe, continuamos a existir. Onde estamos, para onde vamos, temos algumas ideias, não certezas absolutas, mas temos algumas ideias, não é? Também agora, neste momento de transição, aquilo que vos vou dizer, com certeza também já conhecem, porque também há muita informação, é que estaremos a ser levados para as naves, diretamente para as naves, em função da nossa vibração, daquilo que nós fizermos agora aqui nesta encarnação. Daí é que é tão importante falarmos sobre isto, para que mais pessoas possam ter essa consciência desse trabalho de aperfeiçoamento, trabalho do amor, do autoconhecimento, porque é muito importante, mesmo muito importante, esta nossa vida agora, este nosso bocadinho de vida, esta nossa vivência, esta encarnação, para podermos seguir então para a quinta dimensão. E aquilo que se ouve falar é que vamos chegar a um tempo em que a morte, da forma como nós vivenciamos agora, este desencarne, vai deixar de existir. E é interessante acerca disso, não é? Porque agora, com 55 anos, a consciência é completamente diferente de tempos atrás, não é? Agora que nós, com 50 anos, seja a idade que tu estejas e da consciência que tu tenhas, começamos a perceber, e vem aquela frase: quem me dera ter 20 anos e saber o que eu sei agora. Ou melhor, quem me dera ter 20 anos e a consciência que eu tenho agora. E agora que nós temos esta maturidade, que temos esta consciência, que passamos por estes processos de emergência espiritual, que estamos com esta sabedoria, que estamos com maior conexão ao nosso eu superior e que ainda vamos precisar de fazer muito mais, agora é que nós começamos a ver que o nosso corpo começa a ficar já mais maduro e que não teremos assim mais 100 anos pela frente, não é? E é interessante perceber isso, não é? Esta limitação, temos um prazo. Daí muitas das vezes sentimos esta urgência, não é? De sabermos, a urgência de pesquisarmos, a urgência de conexão interior, para podermos estar cada vez melhor no processo, porque ainda temos este prazo tão reduzido, que já vem alargado, não é? Porque antes era 30 anos, agora já a esperança média de vida já vai até 80 e qualquer coisa, mas mesmo assim é pouco. O que nós faríamos se nós tivéssemos esta consciência alargada mais cedo, não é? Por isso a importância de trabalhar com os jovens, para que os jovens comecem a despertar mais rápido. Trabalhar com as crianças, para não impedir que elas fiquem restritas, que lhe cortem as asas, porque as crianças têm essa conexão direta a quem elas são e que são limitadas pelas escolas e que são limitadas por algumas famílias, por algumas crenças. Facilitar este processo para que haja um desenvolvimento maior de nós, da humanidade. Então, o que é que nós faríamos se nós durássemos 200, 300, 1000 anos, com a consciência sempre a ampliar? Como é que seria o mundo? Que grande transformação, não é? Isto talvez seja o sistema que é para nós, quando estarmos naquele ponto em que nós estamos com mais consciência, com mais alinhamento com o nosso propósito, aí desencarnamos. Aí começamos de novo, sem consciência, sem nos libertarmos, aquele processo todo, e quando estamos já
ou aptos para criar muita transformação? Lá vamos nós. Bom, pelos vistos isto está também prestes a terminar e estamos então nós aqui, engraçado, não é? A vivenciar este momento único de grande transformação que nos pede coragem, coragem para nos mostrarmos sem sabermos a verdade absoluta, sem nos acharmos melhor do que os outros, com a nossa vulnerabilidade de darmos a cara para unirmos pelo bem maior, para que haja menos suicídios, que as pessoas sejam mais felizes, mais conscientes, que encarem esta partida, este movimento da vida com maior leveza, com maior felicidade, com esperança, fé de que vamos continuar e que com certeza nos vamos reencontrar, porque somos seres maravilhosos, seres que vieram, a maior parte de nós, de outras estrelas, que viemos a vestir esta roupagem humana, que viemos crescer, nos aprimorar e aprender a amar-nos. Bom, eu já falei muito, muito grata a todos vocês que me escutem, espero que tenham de alguma forma ressoado convosco, que isto vos dê alento, que vos dê coragem para serem também vocês e que vamos juntos neste mundo que tanto precisa da nossa luz. Brilhem muito, sejam vocês e vamos transformar a morte, a nossa, despir esta roupagem num ato de paz que tenha valido a pena toda a nossa vida, toda a nossa existência e com a certeza que vamos continuar numa roupagem ainda mais bela, mais leve, numa dimensão superior, com muito mais amor, muito mais respeito e é isto. Fiquem bem, fiquem com Deus. Abraço.